Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o clube do Remo joga mal de novo, perde de novo e sai derrotado lá de Natal. ABC 3, Clube do Remo 1. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer ele através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É sempre bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa derrota azulina ontem à noite em Natal. Foi um jogo desastroso para o Clube do Remo em vários sentidos, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo houve uma melhora, eu vou chegar lá, mas vamos começar, lógico, pelo início do jogo. Primeiro tempo muito ruim do Clube do Remo. Se teve algo positivo além da vitória naquele último jogo contra o Ipiranga, foi um equilíbrio entre os setores, defesa, meio-campo e a tática. Foi um Clube do Remo que taticamente funcionou bem e teve esse equilíbrio em campo. Foi a melhor partida, na minha opinião, do Clube do Remo, justamente por essa questão. Isso na Série C. Mas ontem não. Equipe espaçada, as linhas descompactadas, um time desorganizado em campo. Pegou um adversário frágil, um adversário que tinha um ataque bem frágil nessa Série C, como o ataque do Remo também nessa Série C também não é nada bom. Ou seja, eram duas equipes frágeis, que o Remo também tem a sua fragilidade, a gente sempre fala aqui. Mas pegou um adversário que dava sim para pontuar. Tinha que pontuar. Mas o Remo fez um primeiro tempo tão ruim que condenou o resto da partida do Clube do Remo. O Clube do Remo, sem a bola, era um 5-4-1, mesmo assim sofreu 2 gols, fazendo uma linha de 5. Sendo que no primeiro gol, o cruzamento vem do lado esquerdo defensivo do Clube do Remo. A bola vai entre o João Afonso, que era um dos zagueiros, né? Ele está fazendo essa função de terceiro zagueiro, saindo para o jogo. Ficou entre o João Afonso e o Rafael. Mesmo assim, entre os dois zagueiros do Clube do Remo, os dois dos três, o jogador do ABC completou para o gol com extrema facilidade, extrema tranquilidade, sem marcação alguma, para fazer 1-0. No segundo gol do ABC, também um erro da equipe do Clube do Remo, aí no Rangel. O Rangel tinha até crédito, porque ele fez uma grande defesa no início da partida, mas para mim, por mais que a bola tenha desviado, para mim ele falhou no segundo gol do ABC. O Clube do Remo conseguiu criar uma oportunidade, uma boa oportunidade com o Filipinho no primeiro tempo. Filipinho que ele substitui o João Afonso, ele sai lesionado. Aí o João Afonso sai, entra o Filipinho vai jogar no ataque. E quem vai para o meio campo, porque o Remo fez o trio ofensivo com Marco Antônio, Ítalo e Jaderson. Aí o Jaderson já recua novamente para volante, para jogar no meio campo, uma função de campo que ele fez, né, ao longo da temporada. E o Filipinho no ataque. Só que o Filipinho foi lá e desperdiçou uma boa oportunidade, porque ele dominou a bola errado. Foi um primeiro tempo que o Remo não conseguiu ter intensidade, não conseguiu finalizar, como eu disse, extremamente desorganizado, contra uma equipe que, apesar que era frágil, era uma equipe mais organizada em campo. E uma equipe que não cometeu os mesmos erros do Clube do Remo. Por isso que o ABC saiu com a vitória no primeiro tempo por 2-0. E uma derrota merecida para o Clube do Remo. Na verdade, a derrota em si foi merecida para o Clube do Remo. Mas o primeiro tempo condenou o Clube do Remo o placar do jogo para o segundo tempo, porque volta para a segunda etapa, o Remo volta um pouco melhor. E quando eu digo um pouco melhor, não é qualidade de jogo deslumbrante, que não vai ter. O Remo não vai jogar de uma maneira vistosa, por assim dizer, porque o elenco é limitado. Mas dá para jogar pelos adversários que encara, dá para jogar melhor que os seus adversários e sair com a vitória. E sair com os 3 pontos. Era obrigação do Remo sair com um ponto lá em Natal. Você pontuar contra esse ABC não é nada surpreendente. É uma equipe, como a gente está falando aqui, limitada também, que mereceu vencer sim, porque foi melhor taticamente e cometeu menos erros que o Clube do Remo. Então o ABC mereceu vencer. Só que no segundo tempo, o Remo volta um pouco melhor. Volta tentando agredir o adversário, mas peca em finalizações. O Filipinho novamente, segunda chance dele do jogo, sai na cara do goleiro, vai perdendo velocidade para o zagueiro. Quando o goleiro vai sair, ele chuta mal, chuta para fora. Filipinho que não entrou bem. Ele até faz o gol do Clube do Remo, ele conta com a sorte que a bola desviou do zagueiro do ABC, ou seja, pode ser até considerado gol contra, porque a bola provavelmente não ia na direção do gol, o zagueiro do ABC desviou e fez contra. Mas o Filipinho não entrou bem na partida. Mas foi um segundo tempo que o Remo tentou buscar melhor o jogo, tentou criar alguma oportunidade. Mas como a gente disse aqui, o ABC cometeu menos erros que o Clube do Remo. E oportunidade de gol o Remo teve.
não teve a capacidade para fazer o gol. E você considerar que o Remo não teve capacidade para fazer gol, isso influencia na sua análise que o Remo não fez uma boa partida. Porque, como eu disse, o Remo teve, só com o Filipinho, 2 chances. O Remo teve pelo menos 3 boas chances para fazer o gol. E não fez. Eu não estou nem falando do caso do gol do Clube do Remo. Mas teve 3 boas oportunidades para fazer e não fez o gol. Ah, significa que o Remo jogou bem? Não, não significa que jogou bem. Jogou mal. Principalmente, como eu disse, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo dava para ter buscado um resultado maior. Acontece que, uma outra questão extremamente importante, quando o Remo faz o gol, o que acontece? Um babaca de um torcedor entra no estádio, no gramado, para roubar a bandeira da torcida da ABC e causa aquela confusão toda. E prejudica o Clube do Remo, porque aquele é o momento do Clube do Remo. Porque o Clube do Remo já vive um momento conturbado. Já vive uma situação complicada na Série C. Você está perdendo 2-0, faz um gol 2-1, você vai para cima do adversário. Aí o que ele faz? O torcedor invade o campo para roubar a bandeira do time adversário no melhor momento da partida que seu time está. Prejudicando. Parou 12 minutos do jogo. Esfria os jogadores. Não vou falar que o Remo perdeu por causa disso, que provavelmente ia perder, tá? Provavelmente ia perder. Mas o Remo perdeu a uma oportunidade de pelo menos chegar a um segundo gol, fazer um 2-2 e sair pelo menos com empate, porque aquele momento o Remo era melhor que a equipe do ABC. Mas o torcedor entra em campo, rouba a bandeira, causa aquela confusão danada, que teve briga também fora do estádio. Esse torcedor tem que ser identificado. Segundo a transmissão, é um torcedor que veio de Belém, isso eu não sei, mas ele precisa ser identificado e corre sim risco do Remo perder mando de campo. Porque há 2 anos, lá em Santa Catarina, Figueirense e Paysandu, teve confusão também da torcida do Paysandu lá em Santa Catarina. Ah, o jogo foi fora de casa, mas a confusão partiu da torcida do Paysandu. O Paysandu, no ano seguinte, perdeu o mando de campo aqui em Belém. Então o Remo corre sim risco de perder mando de campo. E na verdade, se for algo coerente, o Remo vai perder mando de campo. Eu não quero que perca, mas se for algo coerente, vendo os outros casos, vai perder mando de campo. Por causa de uma atitude totalmente imbecil desse torcedor. Enfim, que não representa a grande parte da torcida do Clube do Remo, lógico, mas ele fez isso. Então, essa situação também esfriou o Clube do Remo, que quando volta para o jogo, depois dessa paralisação de 12 minutos, ainda tenta buscar o gol, ainda tenta criar alguma oportunidade. Matheus Anjos entrou bem na partida. Matheus Anjos, ele não conseguiu desequilibrar o jogo, mas ele dava muita movimentação. Ele caía pela esquerda, pelo meio, pela direita. É um jogador que tentou dar uma mobilidade maior ao ataque. Não conseguiu acertar um grande passo, um chute e tal, mas é um jogador que tentou dar uma mobilidade. A questão do Anjos é a questão física, né? Para ele não ser titular do Clube do Remo. É preocupante essa questão física, porque não é de hoje, né? Não é do Clube do Remo que ele vive com esses percalços em relação à situação física. No final da partida já tirou o Diogo. O Diogo fez uma partida muito ruim. Contra o Piranga ele foi muito bem, o lateral direito, mas ontem errou tudo. Errou tudo. Pelo lado esquerdo, o Raimar não errou tanto como o Diogo, mas o Raimar é bem frágil também na parte ofensiva, né? Então o Remo também tem esses problemas em relação a laterais. Aí entrou o Pedro Vitor no lugar do Diogo para jogar mais como ponta, aí já nos acréscimos entrou o Ribamar também, não deu tempo de encostar na bola. Era uma situação extremamente complicada do Clube do Remo, enquanto entrou o Ribamar, também cruzou poucas bolas na área. Enfim, pelo segundo tempo, o Remo poderia ter saído contra o resultado, teve chance para sair contra o resultado, mas no final do jogo tomou o terceiro gol da equipe do ABC. Novamente, falha defensiva, um cruzamento rasteiro, nenhum zagueiro do Clube do Remo cortou. Naquela altura, ok, a zaga era totalmente improvisada também e acabou tomando o terceiro gol, mas também não deixa de ser erro defensivo. Remo também teve muito problema em relação ao seu meio campo. Pavani, você vê que ele corria de um lado, mas não conseguiu acrescentar quando ele estava em meia, como meia. Depois ele jogou mais recuado, não conseguiu acrescentar tanto na parte produtiva. E Curuá com muita dificuldade para sair para o jogo, mas muita dificuldade. E quando ele pegava a bola, ele tentava fazer algumas inversões de jogo, ele armava o contra-ataque do ABC. Então o Curuá para sair para o jogo é complicado, ele tem que fazer bem o básico se fosse para sair para o jogo. Pode pensar que é um Tony Kroos e vai fazer inversão de 30 metros. O Curuá não fez uma boa partida. Nessa questão de transição ofensiva, acabou também prejudicando o Clube do Remo.
Enfim, foi um jogo que o Remo poderia ter saído com outro resultado, teve chance para sair com outro resultado, pelo menos o empate, não teve competência para buscar o empate e 3 erros defensivos decretaram a derrota do Clube do Remo, que, como eu disse aqui, para mim, merecido. Não que o ABC jogou de uma maneira esplêndida, não, mas foi uma equipe mais organizada, que soube aproveitar os erros do Clube do Remo e quando teve a oportunidade fez o gol. Quando o Remo teve a oportunidade, não fez o gol. Então, a derrota foi merecida, a situação do Clube do Remo agora é extremamente complicada, o Remo hoje é o 11º na tabela, mas se você for olhar dos times que estão atrás do Clube do Remo na tabela, o único que tem o mesmo número de jogos que o Clube do Remo é o Floresta, que para mim o Floresta é um dos grandes candidatos a ser rebaixado, eu acho que vai ser rebaixado. Então, a situação do Clube do Remo é complicada, principalmente se você pensar também em classificação. Hoje o oitavo colocado é o Ipiranga tem o oitavo colocado é o Ipiranga com 3 jogos a menos que o Clube do Remo. O Remo praticamente nesses 9 jogos que falta para realizar, vai precisar vencer 7 ou vencer 6 se buscar mais uns 2 empates de 9 jogos. É uma situação difícil e dolorosa, porque o Clube do Remo ficar mais um ano sequer chegar no quadrangular final porque são 2 grupos de 4, porque classificam 8. Vou corrigir minha frase. Sequer classificar no G8 da Série C, eu não tô falando de Série A, não. Tô falando nem de Série B, é de Série C. O Remo, 3 anos seguidos, não conseguir classificar entre os 8 primeiros da Série C, com esse apoio da torcida que tem, com a folha de pagamento que tem, é que tem muita coisa errada no futebol do Clube do Remo e não é de hoje. Não é de hoje. É inadmissível esses planejamentos de futebol que acontecem do Clube do Remo ano após ano. Tomara que suba. Se subir, o planejamento foi falho de qualquer maneira. Já está no 3º treinador, contratações bem questionáveis. Pode subir. Tomara que suba. Vamos torcer sempre pro futebol paraense subir, crescer. Planejamento bem feito, mal feito, a torcida é sempre que suba. Mas não significa que o planejamento foi bem feito subir. Mas tá difícil. Porque tá difícil até de conseguir essa classificação entre os 8 primeiros da Série C, que é um campeonato tecnicamente bem fraco. É isso, amigos. Deixe vocês aí o comentário de vocês, o que vocês acharam desse jogo entre ABC e Clube do Remo. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.